E aí, pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui, pronto para mais uma aula. Dessa vez vocês estão vendo aí, tem algumas mudanças. Eu estou começando a fazer algumas pequenas mudanças na apresentação aqui da aula ao vivo, né? Eu comecei mudando o fundo, acho que ficou uma coisa muito mais geográfica, né? Bom, a gente vai começar uma aula do oitavo ano. Lembrando que você que é do oitavo ano C da Escola Paula Santos, aqui em Salto, né, interior de São Paulo, deixar um comentário aqui durante o vídeo conta como nota de participação. Essa nota vai até um ponto. Lembra, um ponto é a diferença entre ficar com uma nota vermelha e ficar com uma nota azul. Então é importante isso, tá? Outra coisa extremamente importante é deixar aí, né, como eu falei, deixar o comentário. Também se organizar para poder entregar todas as lições certinho. A gente está aí no terceiro bimestre, né? Se você não é do oitavo ano e também nem é da PEI Paula Santos, mas chegou nesse vídeo aqui, sinta-se bem-vindo também. Eu espero que esse conteúdo ajude nos seus estudos, tudo bem? Então hoje vamos aí com o cabelo meio, né, bagunçadinho. Hoje não ficou legal, mas não tem problema, tudo bem? Então vamos lá. Vocês vão ver que vai ter algumas vezes eu tô olhando para o outro lado, é porque a câmera tá aqui, mas o computador tá aqui do meu outro lado, né? Então eu preciso fazer isso, tá? Outra coisa também. O vídeo, né, essa aula, ela vai como estreia, como se fosse ao vivo, mas ela não é. Esse conteúdo aqui já está gravado. Então, e eu tô aí no chat assistindo junto e vendo se tem algum comentário, alguma pergunta. Então, às vezes vocês vão perceber, por exemplo, que você fez um questionamento, eu tô falando alguma coisa aqui no vídeo e respondendo outra coisa aí no chat, gente. Porque é isso, tá? Não é síncrono, é assíncrono a parada aqui. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos para nossa aula, né? Vamos entender o que é. E o assunto de hoje, como vocês já viram aí no título, a gente vai falar do BRICS, tá? Lembrando que a gente está entrando na questão de falar um pouco do papel do Brasil no mercado mundial, então a gente relembrou alguns conceitos na aula passada, né, para poder entender certinho a economia mundial. Já entendemos também o que é um bloco econômico e os blocos que o Brasil faz parte. Agora vamos entender o que é o BRICS, que não é um bloco econômico, eu vou explicar por quê, tá? E aí sim a gente vai conseguir falar, vou conseguir trazer alguns números, alguns gráficos mostrando a atuação do Brasil no mercado mundial e como é que isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia, tá? Então vamos lá, deixa eu... Aqui, cadê o meu mouse? Aqui. Então vamos lá, primeiro de tudo, então BRICS, não é BRINCS, tá? Então cuidado para não botar um N ali, tá? É BRICS. Bom, tudo começa em 2001, tá? Em 2001 tem, né, um economista, não lembro a nacionalidade dele, tá? Chamado Jim O'Neill. Ele fez um relatório que ele ia apresentar nos fóruns aí ao redor do mundo, falando sobre a economia do planeta, né? Tinha acabado de entrar num século novo e tal. E ele falou que, de acordo com os estudos dele, né, ele tinha identificado 4 países com uma grande capacidade de até de ultrapassar, de superar, né, até mesmo ali empatar com as grandes potências na época, né? E ele estava olhando principalmente na questão assim mais econômica. Então esses países seriam fortes economicamente falando. Moto passando, né? Vídeo aula, aula em casa é assim, né, galera? Cachorro latindo, criança gritando, moto passando. Enfim, não vou parar, vamos continuar ainda assim, tá? Bom, como eu estava falando, né? ah, Esses 4 países que ele comentou era Brasil, Rússia, Índia e China. Por quê? Logo, logo já vou falar o porquê que ele falou justamente desses 4 países. Mas a ideia dele era o quê? Esses 4, em 50 anos, vão fazer frente, ou ser mais ainda do que as atuais potências econômicas da época, assim, tá? Porém, ele falou isso e esse termo, né, ele chamou de BRICS, né, ele resumiu tudo para não ficar repetindo o tempo todo o nome de todos os países. Ele falou, os BRICS, tá, para todo mundo entender do que ele estava do que ele estava falando, tá? E assim, esse termo, né, BRICS,
BRIC, né, não tinha um S, desculpa, BRIC, ele era usado só nos círculos dos economistas, em alguns relatórios ele não era nem levado muito a sério, nem pelos países que que começaram a fazer parte, tá? Que eram citadas. Eles também falaram, meu, talvez não, não sei o quê. Porém, ao longo do ano 2000, da década de 2000, esses quatro países, eles tiveram de fato um avanço econômico muito forte, tá? Então, tanto Brasil, China, Rússia, Índia, né, tiveram um crescimento econômico fortíssimo na década de 2000. Até num ponto que em 2009, então a gente já está chegando aí no final da década de 2000, né? Num encontro da Assembleia Geral da ONU, esses quatro países resolveram se reunir de forma informal. Então era uma coisa que não estava nem na agenda, né? Porque quando esses países, né, os líderes, eles viajam nesses encontros assim da ONU, geralmente tem uma agenda, então eles já aproveitam, né, para se reunir com vários países, discutir vários assuntos. Então tem essa agenda do que eles vão fazer. E esse encontro que aconteceu de forma informal não estava na agenda de ninguém. Era assim, é um tempo livre que eles estavam e aí, pô, conversando, pô, vamos fazer aqui uma reunião, né, informal. E meio que ali em 2009 a gente pode dizer que é o início de fato do BRICS, não só como uma ideia entre os economistas, mas como algo já mais palatável, algo que esses quatro países começaram a levar mais a sério. Porém, na visão do Brasil, eles perceberam, né, no caso aqui, o Brasil percebeu que a gente tinha representantes de quase todas as partes do planeta, mas não tinha um representante africano. Então, em 2011, se foi convidada a África do Sul a fazer parte desse grupo, porque de todos os países africanos, era o único que apresentava indicadores econômicos parecidos com os outros quatro, né? E aí vem o S lá no final do BRICS, né? A sigla, ela tá em inglês, então, né, se fosse tudo em português, não seria BRICS, seria BRICA, né? África do Sul. Mas como tá tudo em inglês, África do Sul em inglês é South Africa, né? Então o S vem do South, né? De Sul, ok? E aí esses países começaram a fazer, né, desde 2009, começaram a fazer encontros anuais, porém com os representantes, com os líderes dos países, o encontro é a cada 2 anos, tá? Porém, todo ano, representantes dos países, dos BRICS, se encontram para discutir diversos assuntos de forma que eles possam fazer uma cooperação econômica entre eles, né? E até mesmo ter o mesmo tipo de visão em problemas mundiais, tá? E essas reuniões, as reuniões que tem os líderes, né? Elas são chamadas de reunião de cúpula, né? Então, os grandes, os líderes, né? Os presidentes ou o primeiro-ministro que está ali naquela reunião. Então, uma reunião muito mais formal do que as outras, tá? Aí, eu ainda vou chegar por que não é um bloco econômico, calma lá. Então, aqui na época, na primeira reunião informal que teve, na época, em 2009, quem eram os líderes representantes do Brasil? Então, a gente tinha na época, né, o presidente Lula, né, representando o Brasil. Na Rússia era o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Na Índia, cadê meu mouse? É esse rapaz aqui, ó. Na Índia era também o primeiro-ministro Manmohan Singh, se não me engano, mais ou menos assim. E na China, né, o presidente Hu Jintao. Tudo bem? Então eles eram os representantes na época, né? Não tem uma foto oficial, tem várias fotos, tá, galera, dos encontros. E aqui eu coloquei também um mapinha indicando a localização de cada um. Isso foi em 2009, tá? Em 2019 teve outra reunião de cúpula dos BRICS e aí no caso, né, já mudou. Então a gente tinha, né, aqui no centro, né, o presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, né? Aí aqui, esse rapaz aqui é o primeiro-ministro da Rússia, o Vladimir Putin. Aqui, do lado do Putin, aqui a gente tem o Xi Jinping, representando a China, né, presidente chinês.
do outro lado, né? Agora partindo para o outro lado, aqui representando a África do Sul, o Narendra Modi, e finalizando a África do Sul pelo Ciro Ramaphosa, eu não sei qual que é, eu acho que é PH, Ramaphosa. Tudo bem? Então eles estão representando aí no último ano. Nas reuniões dos BRICS, eles conversam sobre diversos assuntos econômicos, assuntos sociais, assuntos ecológicos, tá? Tudo tentando fazer uma cooperação entre eles e também, né, buscando soluções fora eles, tá? Que eles possam se ajudar. Qual que é a característica em comum entre os países dos BRICS, né? Primeiro de tudo, todos eles têm uma mão de obra barata e disponível, então significa que tem muita gente disponível para poder trabalhar. Todos eles apresentam um grande mercado consumidor, então tem muita gente dentro desses países querendo comprar, querendo consumir coisas, né? E também esses países eles apresentam, né, uma grande quantidade de riquezas naturais. Pode ser a questão da água, minerais, madeira, todos eles apresentam grandes quantidades. O, o, o BRICS, ele não é um bloco econômico. Ele é o quê? Ele é uma aliança, ele é um grupo de cooperação. Por que que ele não é um bloco econômico? Porque o BRICS ele é um encontro informal, tá? Ele não existe de fato palpável, tá? Ele não é burocrático, então as coisas que são os acordos que são feitos dentro do BRICS, eles não precisam, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, tá? Ele não tem uma carta de princípios, então assim, todo bloco econômico, quando vai surgir, ele põe lá qual que é o seu princípio, o que, que vai reger aquele bloco econômico, quais são as características de todo mundo, o que, que eles vão fazer, quais são os objetivos, né? O BRICS não tem isso. Apesar de ter objetivos, né, ajudar no desenvolvimento entre eles, ele não tem uma carta de princípio, então ele é um encontro informal. Então, basicamente assim, ele não existe no papel. Ele é uma aliança, entendeu? É tipo, sei lá, você juntar com seus amigos e criar um clube. Mas esse clube não tem um lugar físico, né? Ele não existe no papel, não paga imposto nem nada. Ele é só um encontro ali que vocês fazem e chamam de clube. Tudo bem? Por isso que então que a gente não pode colocar o BRICS como um bloco econômico. Diferente, por exemplo, do Mercosul, diferente da União Europeia, diferente de vários outros blocos econômicos que existem aí. Tá aqui aí sim todos os países que fazem parte têm que obedecer a uma série de acordos, tem princípio, tem certa burocratização para os acordos acontecerem. O BRICS não, tudo bem? A ideia do BRICS era justamente ser um grupo de países emergentes, países que estavam se desenvolvendo, que estavam despontando economicamente e vão se ajudar entre si. Tanto que em 2015 eles resolveram criar um banco, né, que ficou chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, sigla em português, mas o pessoal também chama de Banco dos BRICS. A sede fica em Xangai, na China, e a ideia desse banco é ser uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. E aí, nesse banco, não estão só esses 5 países participando. Eles convidam outros países em desenvolvimento, os países pobres, né, para fazerem parte desse banco, emprestando dinheiro para esse banco, mas também solicitando empréstimos, né? E a ideia do NBD é ele oferecer juros menores, alternativas diferentes, mais palpáveis, entendendo, né, entendendo o desenvolvimento do país, né? Porque vamos pensar, né? Eu sou um país em desenvolvimento, então eu consigo entender melhor as dificuldades que um outro país que quer se desenvolver precisa superar, coisas que muitas vezes os países ricos não conseguem entender, tá? E aí, a ideia do BRICS, então, como vocês perceberam, é uma integração, não é um bloco econômico, mas ele é uma integração, um fortalecimento econômico, político entre esses países que estavam se despontando, que fazem grandes comércios entre si,
mas que também procuram, né, ajudar outras nações a se desenvolverem, né? Em vez então da gente ficar só ouvindo os países ricos para ver como que tem que se desenvolver, não, a gente tem uma alternativa que são justamente esses países que eram considerados pobres, estão se desenvolvendo, estão se despontando aí na economia mundial e eles, né, teriam uma melhor capacidade de entender o desenvolvimento dos países pobres do que os países ricos, né, sem impor o que os países ricos querem, tá? Mas o BRICS, ele é só alegria? Não, ele não é só alegria. Atualmente, então quando eu falo atualmente, eu estou falando aí mais ou menos ali de 2015 até hoje, aí, os últimos aí 5 anos, tá? O BRICS, ele tá passando, ele tá meio abalado, né? Por quê? Existe uma tensão entre a China e a Índia por questões de território. Então, nas reuniões do BRICS, essas tensões elas acabam aparecendo, que dificulta alguns acordos, né? O fato também de tanto o Brasil, eu esqueci de colocar aqui, mas eu falo, tanto o Brasil quanto a Índia estarem sendo governados por políticos que são chamados no mundo aí, né, de extrema direita, políticos altamente conservadores, né, que aí dificulta um pouco a conversa com um país que possui uma ideologia diferente desses países como é a China. Apesar desses presidentes já terem dito publicamente que, apesar das discordâncias ideológicas, eles iriam ajudar a fortalecer o BRICS, na prática não é isso que a gente está percebendo muito, tudo bem? Nos últimos anos, pelo menos aí 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, tanto o Brasil quanto a África do Sul, eles estão numa crise econômica e uma crise política fortíssima, tá? O que fez com que no ano passado, numa das reuniões do G20, né, que são o grupo dos 20 países mais ricos, todos os países do BRICS estavam presentes, porém Rússia, Índia e China, eles se reuniram a portas fechadas e não chamaram o Brasil e nem a África do Sul, não chamaram. E aí já ficou aí algumas reportagens falando, ih gente, ó, será que é o fim do BRICS? Será que agora em vez de ser BRICS vai ser RIC, né? Rússia, Índia e China? Mas aparentemente só foi uma reunião assim, mas nada de grave aconteceu, tá? E também, desde 2015, a China e a Rússia, ela vem aí solicitando, né, para chamar mais pessoas para esse grupão, né? Que aí seria o nome do BRICS+, né? Em vez de pegar a sigla dos vários países e ir juntando, não chama BRICS+. Então seriam os BRICS mais países aí que estão apresentando bons indicadores econômicos, tudo bem? Que vem se desenvolvendo fortemente. Basicamente é isso, o BRICS é uma aula rápida, é uma aula tranquila, é mais para a gente entender o conceito mesmo, porque foi falado no centro de mídias, né, para quem está assistindo, mas eles deixaram muito solto e aí aqui nessa aula eu estou aprofundando para vocês entenderem e aí nas próximas aulas a gente já consegue falar do comércio exterior brasileiro, já tendo em mente a questão dos blocos econômicos, da presença do BRICS, como é que isso influencia a nossa economia. Tudo bem? Então, galera, é isso. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou, eu estou aí respondendo e continuo respondendo depois, tá? Conforme vai aparecendo aí nos comentários. Vamos nos cuidar, vamos usar máscara, álcool gel, vamos ficar em casa. Quanto mais a gente obedecer essas regrinhas, né, básicas, mais rápido a gente consegue voltar para a escola. Então, não só a gente, mas também os outros, né, nossos amigos que estão aí, não estão obedecendo, falar, pô, obedece aí porque vai ser lucrativo para todo mundo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima semana que vem.